Pronto, vamos. Bom dia a todas e todos para mais um dominical do Templo Higashi Honganji. Muitos já devem me conhecer. Meu nome é Reverenda Neide Miyako Hasegawa, do qual farei a ritualística e homilia do dia de hoje. Então, para iniciar, vamos, como todos sabem, vamos seguir a sequência. Vamos iniciando cantando o hino do budismo Shin, Shinshu Shuka. Namandabutsu, namandabutsu, namandabutsu. Fukaki minori ni ai matsuru mi no sachi nani ni tatobeki hitasura michi o kiki hiraki makoto no mimune itadakan towa no yami yori sukuware shi mi no sachi nani ni kurabu beki rokuji no mina o tonae tsutsu yo no nari wai ni isoshiman umi no uchi to no hedate naku miyoya no toku no toto sao waga hara kara ni tsutae tsutsu mikuni no tabi o tomo ni sen. Aqui devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina. Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. Aqui devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo. Recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século. Unidos os irmãos do aquém e do além-mar, transmitem aos companheiros a excelsa virtude do sublime, iluminados juntos viajando para a terra da luz. Namandabutsu, namandabutsu, namandabutsu. Vamos recitar Tisarana. Por favor, mãos postas. Gacchami Dharmam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami
Difícil é obter o nascimento. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Dharma do Buda, e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente a todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio no tríplice tesouro do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o iluminado, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente a todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito da fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. Ó Dharma incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de ciclos universais, a mim agora é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Namandavats, 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 namandavats. Vamos recitar Sansege. Fiz votos sem igual em todo o mundo. Irei certamente alcançar a via insuperável. Se estes votos não forem consumados, que eu não alcance a perfeita iluminação. Se não me tornar um grande benfeitor em vidas futuras e por imensuráveis kalpas, para salvar os pobres aflitos em toda parte, que eu não alcance a perfeita iluminação. Quando alcançar a iluminação, o meu nome será ouvido nas 10 direções. Se houver algum lugar onde isso não aconteça, que eu não alcance a perfeita iluminação. Livre da ganância, com profunda e perfeita consciência e pura sabedoria, levarei a cabo as sagradas práticas. Procurarei alcançar a via insuperável e tornar-me mestre e devas e humanos. Com o meu poder divino irradiarei grande luz, iluminando os mundos sem limite. E dissiparei as trevas das 3 imperfeições. Assim libertarei todos os seres da miséria. Tendo obtido o olho da sabedoria, removerei as trevas da ignorância, obstruirei todos os maus caminhos, e abrirei o portão dos planos venturosos. Quando forem aperfeiçoados os méritos e virtudes, a minha luz majestosa irradiará nos 10 direções, ofuscando o sol e a lua e superando o brilho dos paraísos. Abrirei o repositório do Dharma para as multidões, dotando todos os com tesouros de mérito. Estando sempre entre as multidões, proclamarei o Dharma com refúgio do leão. Farei oferendas a todas as Budas, adquirindo assim raízes de virtude. Quando os meus votos forem realizados e a minha sabedoria aperfeiçoada, serei soberano dos 3 mundos. Tal como a tua sabedoria, sem obstrução, ó Buda, a mim alcançará toda parte, iluminando tudo. Posso a minha suprema sabedoria ser com a vossa excelência mais honrada.
Se estes votos estiverem destinados a cumprir-se, que este universo de milhares e milhões de mundos trema em resposta e que todos os devas do paraíso façam chover raras e maravilhosas flores. Namandabu, 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 Namandabu. Transmissão de méritos. Que através desses méritos possamos beneficiar igualmente a todos os seres, para que despertem suas mentes búdicas e para que possam ir nascer na terra da paz e da alegria. Namandabuts, 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 Namandabuts. Bom dia novamente. Hoje está muito calor, né, pessoal? E a gente não está vendo perspectiva de chuva para hoje. Ontem nós achamos que ia chover, mas só veio uma trovoada e foi-se embora. Hoje não poderia deixar de falar sobre a guerra Ucrânia versus Rússia, né? E por que todos estão preocupados comentando sobre essa guerra? É que alguns estão desconfiados de que pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. Nós tínhamos cerca de 70 anos, ou um pouquinho mais de 70 anos, de paz, sem guerras, grandes guerras. Tínhamos conflitos internos, né, de países pequenos fazendo rebelião interna, mas guerra que envolvesse vários países, faz mais de 70 anos que nós não temos. Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos exatamente qual a causa, não é? No budismo tem a Oktrupa Senda. No Oktrupa Senda dizemos que para tomarmos alguma ação precisamos de saber a verdadeira causa ou ter a compreensão correta, né? Entre 8 razões nós temos. A primeira razão é a compreensão correta das coisas. Se a gente não sabe exatamente a razão, qual é a justificativa de estar se guerreando, nós não temos nem como tomar a ação correta, certo? Então, principalmente esta guerra que a gente, quando você pergunta para pessoas, pergunta para os russos, eles falam assim, nós não queremos guerra. E você pergunta para ucranianos, fala, nós não queremos guerra. Se ninguém quer, os dois países que estão se guerreando não querem a guerra, o que está fazendo com que haja essa briga, essa guerra? Né? Então, para poder entender um pouco mais essa questão, vamos tentar analisar de um ponto de vista da personalidade dos políticos,
dos poderosos que estão por trás de toda esta questão. Talvez a gente consiga entender, né? Essa análise, ou esse pensamento que eu vou colocar, talvez não sirva apenas para a guerra da Rússia versus Ucrânia. Talvez sirva para nós que trabalhamos numa empresa. Dentro da empresa temos essa questão dos poderosos. Dentro da família tem as pessoas que têm liderança, né? Ou no convívio da comunidade também tem isso. Então, talvez sirva para esta situação também. Agora, o que nós precisamos entender? Qual é a real intenção? Qual é o real objetivo que cada líder, né? Cada empresa, cada família, cada país tem? Os políticos desses estabelecimentos têm em relação à intenção real que tem, tá? Agora, vamos tentar trazer um pouco, no ponto de vista, o mestre Xinlan, na época dele, ele sempre colocava, eu não sei aonde que estava escrito isso, talvez alguém lembre. O mestre Xinlan sempre aconselhava os fiéis a não tomar partido político e também não chegar perto dos poderosos, dos políticos. Por que ele falava isso? Por que ele fazia essa recomendação para os fiéis? Porque o Xinlan, mestre Xinlan, explicava para os seus fiéis de que muitas vezes nós queremos que os políticos sirvam para nós podermos divulgar o Dharma, para divulgar os ensinamentos. Mas nessas alturas do campeonato, os políticos são tão inteligentes que, em vez de nós fazermos que o político sirvam para nós fiéis estamos servindo para ele. Não sei se vocês estão entendendo. Porque eles são muito mais inteligentes que nós, tá? Então, por essa razão, o mestre Xinlan dizia para seus fiéis para nem chegar perto dos políticos nem dos poderosos. É assim que ele falava, né? Mas nós muitas vezes não obedecemos, né? Principalmente achando que os políticos poderão nos ajudar a divulgar os dharmas, tá? Bom, cada político, eu não posso ficar falando mal dos políticos, porque nem todos eles são do mal. Tem vários, do ponto de vista deles, né? Talvez ele esteja com razão. Ele tem sua justificativa de agir daquele jeito. Talvez o senso de patriotismo que eles têm seja o mesmo que nós temos, mas de uma forma diferente. O senso de justiça que ele tem seja diferente da que a gente tem. E quando uma pessoa fica na liderança, começa a achar que só ele está correto, que os demais, todos os demais estão incorretos, ou não está certo. Então, é isso que muitas vezes acontece, e vocês sabem muito bem que cada pessoa tem o seu gosto. Eu tenho o meu gosto, você tem o seu gosto, e fala do jeito que você acha que é melhor, você fala do jeito que acha que é melhor, né? Cada uma tem
a sua justificativa. Em todos os políticos, por ser humano, tem também 3 venenos mentais. Vocês lembram de que, de vez em quando, todos nós monges falamos de 3 visões, 3 venenos mentais que nós temos, né? É a cobiça, raiva, insatisfação, né? Essas 3, todo mundo tem. Assim como os políticos também. Os políticos têm esses 3 venenos, talvez de uma forma muito mais acentuada que nós. Né? Por quê? De uma forma mais intensa, né? Sente muito mais dor, sofrimento e insatisfação. O desejo, a raiva e a ignorância é uma coisa assim que estão intrinsecamente ligados. Quando você tenta fazer uma coisa, tá? Através da cobiça que nós temos, você não consegue atingir aquela coisa que você está desejando, você sente raiva. E quando você não consegue atingir, não consegue realizar, nem ficando com raiva, você fica altamente insatisfeito. É isso que acontece. E, por exemplo, o desejo, no caso da guerra, não sei se vocês já analisaram nesse ponto. Guerra gera muito dinheiro, gente. Guerra é uma coisa que movimenta financeiramente em todos os lugares. Assim como quando todo mundo começou a falar da guerra de Ucrânia vezes Rússia, qual foi a primeira preocupação? Não é porque é início da Terceira Guerra Mundial. Todos começaram a pensar, sim, putz, vai aumentar a gasolina, vai aumentar a alimentação, porque a fertilizante que nós importamos vem da Rússia. Então isso significa que nós vamos ter problema de transação comercial internacional. Isto vai fazer com que a alimentação que vem na nossa mesa vai encarecer. Não é assim que a gente começa a pensar? E ao mesmo tempo, gente, esse encarecimento, né, alguém ganha com isso. Não é totalmente, foi a guerra. Não. Tem algum lugar que está ganhando dinheiro com isso. E esse ganho, não sei se vocês perceberam, é um valor que vocês não conseguem imaginar. É incalculável. É milhões, é bilhões. Então, quem está lá com cobiça, quem está lá desejando alguma coisa, lucrar com isto, e se não der certo, fica altamente raivoso, altamente insatisfeito, porque a vida dele está em jogo, né? Então, nós também não podemos ser ingênuos de achar que todo mundo está preocupado porque pode ser início da Terceira Guerra Mundial. Todo mundo está preocupado porque vai mexer com seu bolso, né? Bom, outro ponto que nós sabemos dos políticos são considerações que você tem. Você tem a questão do reconhecimento público. Ou você vai ficar o resto da história conhecido,
Ou vai ser considerado, ou você vai ser desprezado. Também está em jogo. Os políticos valorizam muito a opinião pública. Né? Antes de iniciar, nós estávamos comentando no nosso professor Limban anterior, professor Obata, né? Obata Sensei, ele é um budista nato. Ele participa do movimento anti-guerra. Vai lá, pega a placa escrito não guerra e participa. Por quê? Porque ele acredita que a opinião pública, né, faz com que, poderá fazer com que os políticos se despertem para a não realizar a guerra. Deixa a sua cobiça, os seus ganhos bilhões, mas ir contra a guerra. E ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que as pessoas, os assessores dos políticos, são geralmente pessoas muito obedientes. Eles não vão contra o seu chefe, o seu líder. Simples, fala yes, yes, yes. Tanto é que tem assessores, a gente chama de yes men, que é o assessor que fala apenas yes. Né? Então, as pessoas, o grupo de pessoas que aconselha a não realização da guerra, no budismo, a gente fica muito grato. As pessoas que aconselham você a não fazer coisa errada, nós consideramos uma pessoa grata, porque aquela pessoa está tentando conduzir para o caminho correto. Mas, infelizmente, nós seres humanos somos tão egoístas que gostamos mais do yes man. Não gostamos das pessoas que vêm falar, reverenda Neide, isso é ruim, não faça isto, vai ter mal repercussão, isso não vai ser legal para você. Quando vem uma pessoa assim, querendo se aconselhar, o que nós fazemos? Deixamos aquela pessoa de lado. Nós rejeitamos esse tipo de aconselhamento. Mal sabe que é importante para você, é importante para que não tenha consequência de causador de guerra ou causador de intrigas dentro de uma empresa ou dentro de uma família. Nós sempre consideramos como uma coisa chata. Lá vem a fulana de tal querendo me passar a recado para não fazer isso, não fazer aquilo, porque é coisa ruim. Não estou nem aí. Né? Então, essas pessoas, nós precisávamos ficar com sentimento de gratidão, mas não, nós costumamos rejeitar. Agora, as pessoas que conhecem o sofrimento de uma guerra, né? Por exemplo, mãe de um filho que vai para a guerra. Olha que situação, né? Nenhuma mãe do mundo quer mandar seu filho para a guerra. Não estou dizendo aqui filho sexo masculino. Hoje em dia, as mulheres também servem exército. As mulheres também têm as mesmas atribuições de ser piloto,
de ser atirador, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vi alguns filmes, ou eu vi noticiários onde as mulheres têm uma ação muito forte dentro de uma guerra, tá? Antigamente, só os homens que iam para a guerra. Hoje, não é só o homem que vai para a guerra, as mulheres também vão. E muitas vezes as crianças também são utilizadas para a guerra, não é? Então precisamos pensar nisso. Bom, nós passamos mais de 70 anos sem guerras grandes. Nós queremos continuar. Então, o que a gente pede para os nossos políticos é de ter esse pensamento, né? Ninguém quer a guerra. E por que está acontecendo? Essa reflexão eu gostaria de deixar para a gente pensar, refletirmos todo mundo. Assim, ideia do que poderia eu poderia estar fazendo para não culminar em guerra maior do que está agora. Queremos que acabe com esse conflito que está acontecendo. Tá bom? Então, era isso que eu queria transmitir na homilia de hoje. E queria encerrar. Tem alguma coisa na web? Não? Então, eu gostaria de terminar entonando Ondokussan. Mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça de grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos que esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios dos mestres. Nyorai dai no ondoku wa miyoko ni shite mo hozu beshi shishu chishiki no ondoku mo hone o kudakite mo shasu beshi. Namandavut, 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 namandavut. Muito obrigado pela audiência. Agradeço imensamente a participação do pessoal aqui no templo. Continuamos abrindo para quem tiver interesse em estar aqui presente, por favor, pode comparecer. E acreditamos que semana que vem em diante, o nosso governador provavelmente vai anunciar a utilização da máscara apenas em alguns estabelecimentos, em algumas ocasiões. Então, nós vamos ter mais liberdade em estar reunindo, né? Não precisa ser 25% do espaço, 50% do espaço. Então, quem tiver interesse em estar participando do dominical presencialmente, estamos abertos. E também nós vamos continuar fazendo online também, tá? Então, era isso que nós gostaríamos de estar transmitindo para vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês.